O Google Ads é uma ferramenta de publicidade ótima. Permite-nos obter resultados quase imediatos, de uma forma prática e atingindo clientes que estão no fundo do funil. Mas, aqui, é importante distinguirmos aquilo de que é ótimo de ser rentável. Hoje, no episódio de hoje, vamos tentar perceber quais são as formas que temos para medir a rentabilidade daquilo que investimos em Google Ads. Ou seja, gastamos um X em Google Ads, quanto é que desse X conseguimos obter em termos de resultados para a empresa. E por isso vamos falar de conversões, que é uma coisa que temos vindo a falar ao longo dos episódios, mas hoje vamos falar mais em concreto. Nomeadamente vamos falar sobre o que são conversões, qual a sua importância, quais os tipos de conversões, como podemos criar conversões nas nossas contas de Google Ads e através de outras ferramentas que também são úteis. Okay? Mantenha-se até ao fim do episódio, porque no fim do episódio vamos também falar sobre algumas das coisas que temos que ter especial cuidado quando utilizamos conversões em Google Ads. Olá, Google Adders! Bem-vindos a mais um episódio de Google Ads para todos. Hoje, como disse há bocado, vamos tratar de conversões e só conversões. E primeiro gostava de tentar explicar exatamente o que é uma conversão. Digamos, fazer uma definição do que é uma conversão. E a definição que eu daria, genérica, minha, do que é uma conversão, são todas aquelas ações que têm valor para a empresa, para o anunciante, que são realizadas por um cliente depois de ter clicado no meu anúncio de Google Ads ou de ter interagido com o meu anúncio de Google Ads. Seja o clique no anúncio de pesquisa, seja o clique no anúncio que aparece no Google Maps, seja após a visualização de um vídeo no YouTube ou através da visualização de um banner na nossa campanha de display. Ok? Portanto, é isto o que é uma conversão. E isto pode ter um valor. Eu vou utilizar no episódio de hoje o exemplo de uma empresa de contabilidade que está a anunciar através do Google Ads uma campanha de pesquisa em que está a tentar obter tráfego de pessoas que pesquisam, obviamente, por escritórios de contabilidade em Lisboa, por exemplo. Então, uma conversão será alguém que procura, imaginemos, escritórios de contabilidade perto de mim, o anúncio da nossa empresa de contabilidade XYZ aparece, a pessoa interessa-se pelo anúncio, clica no anúncio e vai parar ao website ou à landing page da empresa de contabilidade. E nessa landing page existe um enorme botão de telefone a dizer contacte-nos, fale connosco, obtenha um orçamento grátis. Ok? E uma conversão seria a pessoa clicar nesse botão. Ok? E depois de clicar, obviamente, falar com a nossa empresa. Isso é o que se chama uma conversão em Google Ads. Porquê que isto é importante? Porque nós, a essas conversões que podem ser fazer um telefonema, podem ser clicar no subscrever uma newsletter, enviar um formulário para obter um orçamento grátis, fazer uma marcação online, ou até outro tipo de conversões que podem ser mais distantes da própria compra do produto, como pode ser passar muito tempo no website, visitar muitas páginas do nosso website, visitar a nossa página de contactos. Todas essas conversões podem ter um valor, certo? Se eu conseguir atribuir um valor a cada uma dessas conversões, vou saber qual foi o valor que os meus anúncios do Google Ads geraram. Se sei o valor que o Google Ads gerou para a minha empresa, posso dividir esse valor pelo custo, que é um dado que é uma das colunas principais da minha vista de campanhas no Google Ads, certo? E é isso, chama-se Return on Ad Spend, que é uma coisa que também já temos falado muito, ou ROAS. Bem-vindos, Google Adders. Está um dia ótimo em Lisboa. Toda a gente já se foi embora de férias. Estamos no princípio de agosto, ou finais de julho. E toda a gente se foi de férias e Lisboa está vazia, que é uma delícia, porque não há trânsito, o ruído baixa muitíssimo e eu trabalho bem no centro de Lisboa e, portanto, sabe muito bem estar aqui a gravar este episódio para vós. Espero que gostem. É um episódio extremamente importante porque vai falar de uma ferramenta que faz com que o Google Ads seja muito diferente daquilo que era a publicidade tradicional, em que ninguém sabia muito bem a rentabilidade ou o Return on Investment, ou o ROI, que essa publicidade tinha. Havia uns cálculos, havia umas estimativas, etc., mas nunca ninguém conseguia saber com um bocado de precisão qual era o retorno que estávamos a ter do nosso investimento. E hoje vamos falar de conversões, e as conversões são o veículo
para nós entendermos qual é que está a ser a rentabilidade do nosso investimento. Portanto, bem-vindos a Lisboa. Espero que se divirtam neste episódio, tanto quanto eu me diverti a preparar para si o mesmo. Bem, então aqui a questão é um bocadinho saber como é que nós podemos calcular este ROAS. E, fundamentalmente, este ROAS só se pode calcular se houver um numerador, que é a rentabilidade, e um denominador, que é o custo. Okay? E assim conseguimos obter uma taxa de rentabilidade. Falando do numerador, o que nós vamos ter são as tais conversões, o número de conversões que conseguimos, de cada tipo, multiplicado pelo valor que lhe tivermos atribuído. Como é que se faz isto da atribuição de um valor a uma conversão? Aqui é que está a essência da qualidade da informação que nós depois podemos vir a obter. Vamos lá ver. Empresa de contabilidade XYZ anuncia no Google Ads. Consegue um X número de cliques de pessoas que vêm até o seu website. Vamos imaginar que a única conversão que lhes interessava são os clientes que telefonam para a empresa. Da experiência passada desta empresa de contabilidade, sabe-se que uma em cada 10 pessoas que clicam no telefone se convertem, ou telefonam para a empresa, se converte num cliente. Bom, se nós temos esta ideia, e a esta ideia adicionarmos o valor ou lifetime value de um cliente, entenda-se por lifetime value, quando angariamos um cliente novo, qual é o valor ao longo da vida que esse cliente vai supor para a nossa empresa. Imaginemos que na empresa de contabilidade a avença média que se cobra a uma empresa é na casa dos 400 euros por mês e que habitualmente um cliente, quando se torna cliente da empresa de contabilidade, o é em média por um prazo médio de 5 anos. Ora, obviamente que a rentabilidade ou o lifetime value desse cliente é calculado com base nesse valor, 400 euros vezes 12 meses vezes 5 anos, portanto 24 mil euros. Claro que isto é um valor em bruto, portanto isto é o valor de vendas, não é? E eu não posso comparar o valor de vendas com um custo para saber a rentabilidade. Eu tenho que saber a rentabilidade versus um custo. Portanto, convém a isto deduzir depois a estimativa de quanto é que nos custou ter um cliente de 24 mil euros. Será que foi 12 mil? Então a rentabilidade efetiva desse cliente, ainda que bruta, mas também a podemos calcular líquida, são 12 mil. Vamos chegar por aí. 12 mil euros é quanto vale um cliente novo para a contabilidade XYZ. Okay? Portanto, já tenho um numerador. E como já sei, porque depois vou conseguir acompanhar o número de vezes que o cliente telefonou para a contabilidade XYZ. E depois tenho o denominador, que é o custo dos Google Ads. Esse é muito simples, tiramos diretamente da ferramenta do Google Ads. Não é? Existe uma coluna na vista de campanhas, que nós podemos acrescentar se não estiver lá, em que sabemos exatamente o custo. Agora, a grande questão é, mas como é que eu realmente vou saber quantos clientes converteram? E a expressão que se utiliza é esta, quantos clientes converteram num telefonema? Bem, a resposta é a parte mais complicada do episódio de hoje, que é tentar-vos explicar como é que nós podemos criar, montar, parametrizar as conversões na nossa conta de Google Ads. Eu utilizo 2 métodos, aliás, eu utilizo na verdade um método, que é através do Google Analytics. Mas existe um outro, muito popular, que é através da própria ferramenta do Google Ads. Vamos analisar primeiro como é que se cria, muito rapidamente, porque sai um bocadinho do âmbito dos episódios do Google Ads para todos, mas muito rapidamente tentar perceber como é que se parametriza uma conversão no Google Analytics. É relativamente simples. A primeira coisa, no entanto, que é preciso garantir é que o Google Analytics está conectado com o Google Ads. E isso faz, para aqueles que não se lembram de verem episódios anteriores, aqui onde diz contas associadas. Ok? Portanto, eu tenho que vir aqui e fazer a associação. O Google Analytics e o Google Analytics 4 são os mais fáceis de associar. Estão aqui já associadas, mas é simples. É acrescentar, ele estará aqui por defeito apresentado. E o importante é que sejamos administradores tanto na aplicação do Google Analytics como na aplicação do Google Ads para podermos fazer essa associação de uma forma imediata. Bem, e portanto, no Google Analytics, a maneira como podemos criar, no Google Analytics, uma conversão chamam-se objetivos. E esses objetivos criam-se na administração. Temos aqui o Google Analytics da Dalmania, ok? Se eu for à administração, na visualização, existe uma opção que é a opção de objetivos. Como veem, tem aqui uma quantidade de objetivos já criados, tenho na verdade 14,
O número máximo de objetivos que eu posso criar por visualização são 20. E, portanto, aqui já criei 14, mas posso criar, então, mais 6. E a maneira como se cria é simplesmente vir aqui e escolher o tipo de objetivo que queremos marcar. Já agora referir que no Google Ads, quando falei de ROAS, ou Return on Ad Spend, a coluna do Google Ads que corresponde a esse indicador é uma coluna que se chama valor de conversão sobre custo. Estão a ver? Neste caso, estas campanhas, enfim, aqui estamos só a ver a campanha ao dia 2, mas se virmos em 30 dias, temos aqui o valor de conversão sobre custo, apresenta-se não como percentagem, mas como valor absoluto. Portanto, esta campanha, no fundo, corresponde a 2,67%, ou seria 267% de rentabilidade, esta 529% e esta 1.800% de rentabilidade e esta ainda mais, ok? Esta 790, em média de todas as campanhas, no fundo, a rentabilidade estimada que eu estou a obter das minhas campanhas são quase 8 vezes o valor que eu estou a investir em publicidade, ok? Bom, voltando à questão do Analytics, no Analytics, então, a criação dos objetivos podem ser de diversa ordem. Eu posso ter objetivos que são criados de receita, se tiver um e-commerce, posso ter de pedidos, de pessoas que nos contactam, ou posso, como eu faço quase sempre, personalizar o objetivo, ok? Depois aqui posso dar um nome ao objetivo, uma coisa qualquer, e depois, como podem ver, o tipo de objetivos que eu posso fazer podem ser de destino, ou seja, escolher uma página que vai ser carregada e isso considera-se uma conversão. Por exemplo, quando nós fazemos uma compra, normalmente somos enviados para uma página final de obrigado, de checkout, etc. A carga dessa página significa que eu converti, que consegui realizar o objetivo do cliente. Portanto, isso seria um objetivo de destino. Também quando submeto um formulário, muitas vezes, depois de submeter o formulário, conforme esteja parametrizado o site, eu posso ir parar a uma página que diz obrigado, entraremos em contato consigo em breve. Isso também pode ser considerado uma conversão, porque implica que o formulário foi enviado à empresa. E depois, estão a ver, podem ser páginas por ecrã e depois temos estas, que são variadíssimas, que são os eventos. Os eventos são coisas que acontecem no website e que eu posso controlar, como, por exemplo, os cliques em botões, os cliques em links, os cliques em imagens, o scroll de uma página numa determinada percentagem. Pronto, e como eu disse, sai do âmbito do episódio de hoje, ok? Mas tudo isto depois será parametrizável facilmente com a ajuda do Google Tag Manager. Portanto, quem não viu o episódio sobre o Google Analytics e a sua relação com o Google Ads, está aqui no canto superior direito, vosso, para verem o episódio, porque pode ser interessante. Quem não viu o episódio que fala também do Google Tag Manager, mais uma vez, este episódio aqui em cima pode-vos ser útil, ok? Portanto, se no fim deste episódio quiserem ver, eu acho altamente recomendável. Pronto, uma vez criado o objetivo no Google Analytics, ele não aparece no Google Ads de uma forma automática. Nós temos que importar esse objetivo. Então aqui em ferramentas, nós temos uma opção debaixo de medição que se chama conversões. E, portanto, nós podemos criar ações de conversão. E essas ações de conversão, uma delas pode ser por importação dos dados do Google Analytics, estão a ver? E não só Google Analytics, mas do Salesforce e creio que de mais ferramentas. Eu só utilizo o Google Analytics porque é gratuita e funciona perfeitamente bem para as necessidades que eu tenho. E posso importar das vários Google Analytics. Estão a ver? Do Google Analytics Universal, que vai desaparecer em julho de 2023 e que vai ser substituído pelo Google Analytics 4. Ok? Portanto, posso importar objetivos de um e do outro, que são aqueles que eu, como expliquei, criei aqui. Ok? Estes. Ok? Que já estão importados para a minha conta do Google Ads. E aos quais eu atribuí um valor. Por exemplo, clique no botão do telemóvel. Se vocês virem aqui, eu disse que um clique no botão do telemóvel no meu site vale para mim 20 euros. Ok? Portanto, esse valor vai ser importado pelo Google Ads para saber calcular o valor das conversões. O valor das conversões também é extremamente importante porque as estratégias de licitação automática de que já temos falado, e caso não saiba do que é que eu estou a falar, mais uma vez veja o episódio aqui no canto superior direito sobre estratégias de licitação. As estratégias de licitação automáticas são muito baseadas nas conversões. Não é? Sem conversões não podemos ter estratégias de licitação automática. Portanto,
Ou não podemos ter todas as estratégias de licitação automática. Podemos ter, por exemplo, maximização de cliques em termos de conversões criadas. Todas as outras carecem de conversões, porque são precisamente feitas para isso. Pronto, e para importar, simplesmente carregamos, damos continuar e ele vai ver os objetivos que ainda não estão importados. Olha, estão a ver, eu tinha aqui um objetivo que ainda não tinha importado, que vou importar, que é clicar no marcar dia e hora na página do domicílio. Vou importar. Muito bem. E a partir de agora, este objetivo passa a ser também acompanhado pelo Google Ads e a calcular o ROAS com base nisso. Eu disse há bocado que, basicamente, eu utilizo o Google Analytics. Porquê é que eu utilizo o Google Analytics e não utilizo o Google Ads? Uma razão muito simples. É que o Google Analytics dá-me informação sobre todas as conversões ou sobre todos os objetivos que se concretizam no meu site, seja qual for a origem. Sejam o Google Ads, ou seja a pesquisa orgânica, ou seja tráfego que eu recebo no meu site proveniente das redes sociais, etc. Então, realmente, como eu não faço só Google Ads para promover as minhas empresas, faço marketing digital em geral, utilizando outras ferramentas como o Facebook Ads ou LinkedIn Ads, ou faço SEO, em que basicamente o que tento é que a pesquisa orgânica aumente em direção a um determinado site que eu esteja a trabalhar ou a desenvolver. O Google Analytics dá-me essa informação toda. Se eu fizer as conversões só a nível da ferramenta do Google Ads, vou ter essa informação só para o Google Ads. Mas isso também é possível e é disso que vamos falar a seguir. Portanto, no Google Ads, em conversões, se nós quisermos, podemos criar ações de conversão diretamente com dados do website ou da app, que é um pouco utilizado só para quem utiliza apps, ou de chamadas telefónicas. Vamos falar primeiro do website. Do website, se nós introduzirmos a primeira coisa no website que o Google vai querer saber é se nós já temos instalado o pixel do Google Ads para que o mesmo possa medir os utilizadores que visitam o nosso site, etc. Instalado. Portanto, temos que meter aqui o nosso domínio. E ele vai analisar e depois vai-nos fazer as sugestões de como devemos prosseguir. Pronto. No caso, diz que podemos, por exemplo, meter como objetivo carregar uma página. Seria muito fácil, seria simplesmente dizer qual a categoria de objetivo que eu vou querer medir com esta carga de página. Vamos supor que era uma página obrigado, ok? E que da subscrição da minha newsletter. Bem, então, isso seria possivelmente a inscrição, por exemplo, e em que explicaria que o URL começaria por Dedalmania e a página era obrigado _ newsletter, que não existe, mas pronto, ok? Portanto, a partir desse momento, eu adicionaria e cá está. Isto passaria a ser uma conversão, ok? Bom, depois posso criar ações de conversão manualmente através de código. Tenho aqui já agora que ir às definições, que é muito importante nas conversões. Nós temos várias definições. Uma delas, primeiro, é o tipo de objetivo, ou tipo de conversão de que estamos a falar. Depois, devemos dar um nome. E deve ser um nome, como sempre, em tudo, um nome que nós, no futuro, saibamos interpretar a que é que diz respeito. Portanto, aqui vamos pôr subscrição. Aqui já metemos, portanto, é o tipo de URL, é a URL que vai carregar a página para que se concretize. E depois, muito, muito importante, temos aqui a atribuição do valor. A atribuição do valor a esta conversão. Quanto é que vale uma pessoa subscrever a minha newsletter? Eu vou dizer que, se calhar, vou fazer as contas, não é? E vou dizer assim, de todas as pessoas que subscrevem as minhas newsletters, quantas é que se tornam clientes? Bem, é para aí uma em cada 50. Bem, se é uma em cada 50 e o cliente de contabilidade representa 12.000 euros, então o valor de uma pessoa subscrever a newsletter é provavelmente uns 50 avos dos 12.000 euros. Ou seja, 240 euros. Fiz a conta muito rápido, não fiz? Não fiz. Fiz uma paragem e fui fazer a conta. Portanto, agora é muito importante decidirmos que se cada vez que uma pessoa subscreve uma newsletter vai contar 240 euros ou só se devemos considerar uma vez que a pessoa tenha subscrito a newsletter. Bom, em geral, na maior parte dos negócios, vamos sempre considerar apenas uma conversão e não todas as conversões que o mesmo utilizador fizer. Porquê? Obviamente porque se uma pessoa subscrever por algum erro, porque julga que ainda não subscreveu e então subscreve várias vezes
a newsletter, vão estar a contar, em termos de proveito, não é? De rendimento, 240 por cada vez que a pessoa clica ou chega a essa página de obrigado de ter subscrito a newsletter. Não faz sentido, porque é só um cliente. E o nosso cálculo é que o facto de ser parte das newsletters tem a probabilidade de 1 em 50 vezes se tornar cliente. Já, por exemplo, no caso em que temos um e-commerce e a pessoa chega ao checkout, à página de checkout, onde agradecemos e damos dados sobre a compra que a pessoa acabou de fazer, etc., aí provavelmente faz sentido nós termos um valor atribuído à chegada a essa página de cada vez que o utilizador chega a essa página, porque significa que está a fazer várias compras. Não é? Também existe a possibilidade de se utilizar diferentes valores ou valores de conversão de uma forma dinâmica, mas é completamente fora do âmbito deste episódio, mas é possível fazer-se. Estão a ver? Portanto, aqui apenas uma conversão será considerada. Depois ainda temos outras coisas. Para cada conversão, temos que definir o período de conversão por clique. Quer dizer, quanto tempo é que vai passar desde que a pessoa clicou até à conversão? No máximo, aqui está 90 dias. Para o caso de um contabilista até faz algum sentido, porque o processo de compra de uma empresa de contabilidade até pode ser maior. Eu aqui manteria os 90 dias, que é o valor máximo, porque realmente entre clicar e comprar ou fazer a conversão, que seria, por exemplo, neste caso, subscrever a newsletter, pode passar bastante tempo porque é um processo de decisão relativamente longo. A mesma coisa sobre o período de conversão da visualização. Isto é mais dirigido para os vídeos, para o YouTube Ads. Portanto, quando a pessoa visualiza um vídeo nosso, quanto tempo é que demora a converter? Aqui está 3 dias, porque a visualização normalmente entende-se prazos mais curtos. A mesma coisa para a visualização de anúncios e de banners, ok? E uma outra coisa que é relativamente importante também definirmos em cada conversão é o modelo de atribuição. Bem, o modelo de atribuição, só para definir um bocadinho o que é o modelo de atribuição, para aqueles que não sabem, é, no fundo, definir como é que nós vamos alocar o valor de uma conversão. Por exemplo, no caso do telefonema para o contabilista, tínhamos dito que era 1.200 euros, certo? Às várias interações com os vários tipos de Google Ads, ou com os vários anúncios de Google Ads, com que o utilizador interagiu. Vamos pôr a seguinte situação. Eu hoje vejo um vídeo, estou a ver vídeos no YouTube, e de repente vejo um vídeo sobre um carro elétrico qualquer, um Tesla. Okay? Um novo modelo de Tesla qualquer. E gostei. E tive essa interação com esse anúncio. Daqui a uma semana, entretanto, começo-me a interessar mais pelo assunto e procuro carros elétricos. E aparece-me um anúncio da Tesla e eu clico. Clico no anúncio, vou parar à landing page da Tesla e vejo mais informação, a autonomia da Tesla, velocidade máxima, número de cavalos que o carro tem, etc. E continuo interessado. Mas não faço nada. Passado outra semana, estou a ler o Observador e ao ler o Observador aparece-me um Master Ad, que são uns banners muito grandes que aparecem no princípio das páginas do Observador, ou dos jornais em geral, em que fala no Tesla. Eu disse, e estou já bastante entusiasmado. Então clico no Tesla, vou parar à landing page da Tesla e aí tem um formuláriozinho em que eu posso pedir para fazer um test drive e que eu preencho e envio. A minha conversão foi o preenchimento e o envio desse test drive, a inscrição nesse test drive, certo? O que o modelo de atribuição vai definir é, imaginem que isso tem um valor, portanto, para o contabilista seria 1.200 euros e tínhamos um anúncio de YouTube, tínhamos um anúncio de pesquisa e tínhamos um anúncio de display. Qual destes três é que deve receber os 1.200 euros, certo? O modelo de atribuição define isso. E há vários modelos de atribuição. O que antes o Google Ads tinha por defeito era o último clique. Quer dizer, todos os 1.200 euros iam diretamente para o banner do display, o que parece um bocado injusto, não é? E podia-se alterar. Eu alterava sempre para o modelo de atribuição linear, em que basicamente, porque não queria complicar demasiado a vida, dizia, destas 3 interações, eu acho que provavelmente se dividir 1/3 para o banner, 1/3 para a pesquisa e 1/3 para o YouTube, está mais ou menos correto. E também, na verdade, para anunciantes que não têm orçamentos brutais, não é? E que muitas vezes só investem em pesquisa, não estão a investir em pesquisa, em YouTube, não sei o quê, o modelo de atribuição não faz variar assim tanto os resultados ou as minhas conclusões, não é? Portanto, é só para grandes anunciantes
e que têm investimentos massivos em publicidade e em que realmente as conversões se dão depois de muitas interações com vários tipos de anúncios. Ultimamente, o Google começou a pôr por defeito um modelo de atribuição que se chama orientação a dados. A orientação a dados, para vos dar assim uma explicação relativamente breve, é basicamente baseada no algoritmo do Google, em que o Google, em função da experiência passada e de outras conversões, vai tentar determinar que percentagem é que vai alocar à última interação, à interação do meio e à primeira interação. Okay? Não vale a pena irmos muito em profundidade. O que vos posso dizer é que as diferenças que eu tenho observado, e utilizo há pouco tempo a orientação a dados, as diferenças que eu tenho observado entre a orientação a dados e o modelo linear são muito baixas e não fazem qualquer diferença sobre o meu processo de decisão, onde investir mais, em que palavras apostar com um orçamento maior, etc, etc. Ok? Pronto, todas estas características são aplicáveis a todas as conversões. E, portanto, é bom que as mesmas tenham uma correta parametrização para que os resultados que depois vamos obter das mesmas façam sentido. Ok? Pronto, para além da ação de conversão através do website, temos ainda as da app, que é para quando temos apps, não vamos cobrir este tipo de conversão aqui no episódio 2, eventualmente no futuro cobriremos um em particular, e temos depois ainda as chamadas telefónicas. Ok? As chamadas telefónicas são interessantes. É uma área nova, cada vez mais explorada pelo Google, que é muito importante para muitos negócios, não é? Porque vocês pensem, nos arranjos de costura é muito importante, no contabilista é muito importante, na empresa de mudanças é muito importante, na clínica médica é muito importante. Nos negócios todos que, basicamente, se sustentam de receber chamadas telefónicas iniciais dos clientes, é muito importante a chamada telefónica. E o Google tem investido bastante. E, nomeadamente, em Portugal, já tem o seu modelo relativamente evoluído e comparável a outros países onde começou a desenvolver estas ferramentas inicialmente. Então, o que é que permite? Permite dois tipos de análise de conversões. Também não vamos cobrir assim com muita profundidade, mas, basicamente, como veem, podemos ter conversões que são as chamadas provenientes dos anúncios, das extensões de chamada. Okay? E, portanto, estes são quando temos aqueles anúncios. Vou ver se encontro aqui alguns. Esperem. Olhem aqui, por exemplo, estão a ver? Este anúncio de cursos de marketing digital tem aqui o número de telefone ao lado. Isto é a extensão de chamada. Que, se caso não saiba do que é que eu estou a falar, como sempre, veja, por favor, o episódio que eu fiz sobre extensões de chamada, sobre extensões em geral, onde se fala também sobre extensões de chamada. Bem, então aqui, como podem ver, nós podemos, através das conversões do Google, controlar quantos cliques é que vieram dessas chamadas. E é simples, basicamente clicamos aqui e aqui vamos dar o nome à conversão, vamos utilizar o valor que entendemos que cada vez que a pessoa clica para nos telefonar tem para a empresa, em função daquilo que já falámos, no caso da contabilidade, 1.200 euros. Vamos definir se cada vez que uma pessoa telefona é uma conversão ou se apenas a primeira é uma conversão. Aqui parece-me óbvio, por defeito deverá ser só uma. E depois ainda vamos definir uma outra coisa curiosa, porque o Google controla quanto tempo essa chamada dura. Vamos definir quando é que achamos, a partir de quantos segundos é que essa chamada deve ser considerada uma conversão. Que é, no fundo, para evitar aquelas chamadas em que as pessoas se enganam, em que as pessoas telefonaram simplesmente para saber se estavam abertos, não é? Uma conversa com mais de 60 segundos, potencialmente, ou mais de 120 segundos, já pode significar que existe um engagement com o cliente, já se está a conversar com o cliente sobre coisas que podem ser relevantes. E depois temos o período de conversão, portanto, quanto tempo do clique na extensão até à concretização devemos considerar. Aqui, por defeito, aparece 30 dias e, mais uma vez, o modelo de atribuição aparece como orientação a dados, mas podíamos mudar para outros, como seja o linear. Estão a ver? Bom, e, portanto, criávamos aqui em continuar e depois ser-nos dado instruções de como é que isso poderia ser instrumentalizado. Esta é uma das ações. A outra, chamadas, é no nosso website, que ainda é uma coisa mais maravilhosa, porque o que o Google faz, fundamentalmente, é perguntar-nos qual é o número em que as pessoas vão clicar no nosso website e vai fazer, e isto já está disponível para Portugal, vai, quando a pessoa clica, mudar o número de telefone para que realmente a pessoa telefona para um número da Google. E, portanto, através disso eles vão poder acompanhar perfeitamente quanto tempo a pessoa está ao telefone, qual o número de origem, etc, etc. Outras coisas boas de termos
o controle sobre as conversões que decorrem das chamadas do Google é que temos também os relatórios do detalhe das chamadas. Se forem à homepage do vosso Google Ads, tem aqui a respectiva opção dos relatórios, e se escolherem um relatório de extensões, mas de detalhe de chamada, atenção que é detalhe de chamada e não é extensão de chamada, detalhe de chamada, vão poder obter imensa informação, como podem ver, riquíssima, sobre a origem das chamadas, o número de telefone, que aqui está obviamente disfarçado por causa de questões de privacidade, mas o tipo de chamada que recebemos, se a origem é de um clique no próprio anúncio ou se foi no website, como podem ver aqui neste caso, não é? em que campanha que isso foi originado, em que grupo de anúncios, enfim, portanto tem muita informação que pode trazer pistas interessantes sobre como é que está a correr as chamadas para a vossa empresa, ok? Pronto, depois convém também aqui falar um bocadinho sobre o outro tipo de conversão que nós podemos criar no Google. Portanto, se voltarmos aqui a conversões e criarmos conversões de chamada, existe uma outra que é aquela que podemos criar no nosso próprio website. Esta também é muito gira, se forem aqui. Como veem, podemos meter o nome, atribuir o valor, que no caso do contabilista eram os tais 1.200 euros por cada chamada, não é? Seria apenas que só contava uma vez, não cada vez que houvesse um telefonema. E depois introduzimos o número de telefone que está no nosso website e o número de telefone que queremos que seja apresentado ao cliente no nosso website. O Google controla o tempo da chamada e podemos, obviamente, também ter aqui uma monitorização da conversão, o número de dias máximo em que o clique tenha ocorrido e o modelo de orientação de dados, como na maior parte dos casos agora é recomendado pelo próprio Google. Portanto, se agora metêssemos aqui 21.000.000.000, estou a meter números a mais, 2 a mais, 210, portanto, se metermos este número de telefone, digamos que é este número que a gente quer apresentar no nosso site e criarmos esta conversão, o que acontece é que depois o Google me dá várias maneiras de eu, digamos, instalar ou parametrizar esta conversão no meu site. Pode ser através da instalação do próprio código diretamente no header do site, o que é relativamente fácil de fazer se tiver um site na WordPress. Podem enviar esse mesmo código para o seu web developer, que depois tratará de pôr no header de cada página, ou aquele que é o meu favorito, como vocês já sabem, que é a utilização do Google Tag Manager, ou gestor de etiquetas do Google, ok? Que é muito mais simples. Depois, uma vez feito isso, fica criada a respectiva conversão, ok? E quem diz isso, já agora, para esta conversão, diz para todas as conversões que sejam criadas através deste instrumento e desta ferramenta do Google Ads. Pronto, eu penso que, enfim, falámos aqui muito já sobre conversões, sobre o que é que são, porque é que devemos atribuir um valor a cada conversão, como calcular ou estimar o valor de cada conversão, para depois nos permitir ter no numerador a receita proveniente dos anúncios do Google Ads e pela qual dividimos um denominador, que será o custo, obtendo assim o ROAS, ou Return on Ad Spend. Enfim, gostaria só agora, no final, de vos falar de algumas considerações que eu acho que são importantes termos sempre em mente quando estamos a tratar com conversões. Algumas recomendações, algumas coisas que eu gostava que tivessem em consideração, eu tenho sempre em consideração quando estou a tratar de conversões. A primeira é que não devemos fazer depender as nossas decisões só no valor das conversões, ou, portanto, dito de outra forma, no ROAS. Porquê? Porque, vamos lá ver, nós quando determinamos o valor de cada conversão estamos a fazer uma estimativa. Não é uma coisa muito científica. Provavelmente até é uma coisa que varia com o tempo, dependendo do negócio, dependendo das margens do negócio, dependendo de muita coisa. Portanto, se nós errarmos o valor da conversão, estamos a errar todos os pressupostos que nos levam ao cálculo da tal rentabilidade, do ROAS, do Return on Ad Spend, certo? Portanto, calma, não posso tomar decisões, sobretudo que envolvam gastos orçamentais ou posicionamentos estratégicos das minhas campanhas do Google Ads, só baseado no facto de que o ROAS baixou. Convém olhar para outros indicadores para, em conjunto com o ROAS, poder tomar a decisão mais acertada. Sei lá, eu habitualmente olho muito para a taxa de conversão, para o custo da conversão também, que enfim não deixa de ser parecido com o ROAS, também vai implicar nisso, o custo por cada clique, não é? E até às vezes há dados externos que podem ajudar, nomeadamente
obviamente, aqueles que partem do feeling do próprio anunciante, que diz, não, tenho tido muito mais movimento, tenho tido muito mais telefonemas, etc. Ou não. São muito mais empíricos, não é? Bom, portanto, esse é o aspecto número 1, não tomem decisões só baseadas no valor das conversões. Até porque lembrem-se que o Google está-nos sempre a incentivar para utilizarmos os seus sistemas de licitação automático, que são fundamentalmente baseados em conversões, tirando maximizar cliques, os outros são baseados em conversões, em número de conversões ou em valor de conversões. Portanto, licitar com base só nisso, se nós não temos a certeza que o valor da conversão é o valor correto, é capaz de ser um bocadinho errado. Aliás, deve-se fazer por passos. Se calhar de maximizar cliques, passar para maximizar conversões, e de maximizar conversões para maximizar valor de conversões, e de maximizar valor de conversões para valor de conversões com o target ROAS. Okay? Bom, consideração número 1. Consideração número 2. Apesar de nós podermos criar muitas conversões, se calhar nem todas as campanhas devem ter todas as conversões. Vou-vos dar um exemplo. Eu tenho uma campanha na empresa na Alemanha de captação de candidatos a emprego. Portanto, é uma campanha de emprego, okay? Onde as palavras-chave são basicamente emprego, costureira, e à volta disso. Portanto, as pessoas respondem a isso e eu não estou muito interessado, ou não atribuo o mesmo valor a essa campanha, ao telefonema que essa costureira me pode fazer. Então, fundamentalmente, essa campanha assenta só no preenchimento de um formulário que a costureira faz para se candidatar a emprego de costureira. Okay? Tem um determinado valor que eu estabeleci e com o qual estou satisfeito e que me pode servir para calcular o meu ROAS. Mas só tem isso. Todas as outras conversões que são utilizadas para o cliente final não são utilizadas para essa campanha. Consideração número 2. Consideração número 3. Cuidado com as duplicações. Como nós criamos muitas conversões e a cada uma atribuímos um valor, pode acontecer que o potencial cliente do contabilista não só tenha clicado no telefone para entrar em contacto connosco, como tenha, por exemplo, visitado a página de contactos, que se calhar está criada também como conversão. Como se calhar teve mais do que 3 minutos no site, o que também está criada como conversão. E muitas outras coisas. E, portanto, tudo isto seria a somar ao valor desse cliente. Se forem valores importantes, podem afetar as nossas contas de quanto é que é o custo de aquisição de um novo cliente. Porque está tudo concentrado nesse mesmo cliente. Portanto, cuidado também com esse aspecto, porque a determinada altura podemos estar a duplicar conversões. Já para não falar em duplicar conversões que criamos no Google Ads e conversões que criamos no Google Analytics e que são exatamente a mesma coisa. Portanto, também muito cuidado com esse outro aspecto. Por último, se esse é um aspecto em que pode haver informação a mais, ou informação que empole os resultados, o que é facto e o que a experiência me diz é que há muitas conversões que nunca chegam a ser vistas no Google Ads, ou seja, não são refletidas no ROAS. O caso mais clássico é o da pessoa que, por exemplo, na empresa de contabilidade, já que estamos a falar desse exemplo para acompanhar todo o episódio, na empresa de contabilidade, alguém clicar no meu anúncio no Google Ads, um anúncio de pesquisa, ir parar ao site da empresa Contabilidade XYZ, limitada, vê o telefone em desktop, porque está a trabalhar em ambiente profissional à procura do novo contabilista, pega no telemóvel e marca o telefone do contabilista. Do ponto de vista do Pixel, o Pixel nunca detectou que essa pessoa telefonou, não é? Mas telefonou, portanto foi uma conversão. Acontece muitas vezes haverem bastantes conversões que estão fora do Google Ads e que não são perceptíveis. Nomeadamente este exemplo da utilização do desktop e dos telefonemas que são gerados quando uma pessoa navega no desktop. Okay? Pronto, eu penso que já falámos suficiente sobre conversões. Este era um episódio, digamos assim, introdutório às conversões. Este é um tema bastante importante, bastante central na gestão do Google Ads. Acho que todos aqueles que querem perceber do Google Ads e fazer uma boa gestão das suas contas devem ter um entendimento mais ou menos alargado do que são conversões, os tipos de conversões, como podem potenciá-las, utilizá-las, parametrizá-las. Acho que fizemos isso, acho que fiz essa introdução. Se chegou até aqui, é sinal que teve interesse naquilo que teve a escutar. E, portanto, se quer continuar a ouvir falar deste tipo de temas e de conteúdos deste género, por favor, subscreva o canal e já agora carregue na campainha, porque se carregar na campainha, cada vez que sair um episódio vai ser avisado através do YouTube de que há um episódio novo meu que pode assistir. Se tiver perguntas, não hesite, por favor, faça comentários que eu tento responder o mais rapidamente possível. E se gostou, também não se esqueça de carregar no botão like, não é? No thumbs up.
se faz favor, que isso sempre ajuda no ranking do nosso canal e para outras pessoas também assistirem aos nossos conteúdos. E pronto, como sabem, este é um canal que é patrocinado pela empresa que eu fundei, a Marketing Digital Lisboa. Temos todo o gosto em poder apoiá-lo naquilo que for necessário em relação a Google Ads. Habitualmente trabalhamos no sistema que funciona fundamentalmente como uma avença mensal e planeamos desde a sua campanha de A a Z. Se precisar que nós façamos tudo, fazemos tudo. Se precisar que nós façamos uma auditoria à sua atual campanha, também fazemos. Se precisar que peguemos numa campanha que já está a decorrer, mas que quer ver melhorada, também fazemos, etc. Está bem? Não só temos serviços de Google Ads, como temos serviços também de SEO e trabalhamos em várias áreas de marketing digital. Okay? Muito obrigado por ter assistido. Em breve lançarei um novo episódio, não faço ideia sobre o quê, quer dizer, já tenho 2 ou 3 ideias, mas normalmente e ultimamente, como ando um bocado ocupado, só me lembro daquilo sobre o qual vou falar, mesmo em cima da altura de fazer o episódio. Portanto, olha, fica surpresa, está bem? Mas espero que seja alguma coisa que seja interessante e que possa aproveitar. Obrigado por ter assistido e até à próxima. Obrigado.